Buenos días, ¿me escuchan? Sí, un día sí. Bueno, buenos días. Creo que podemos usar esta cámara. Bueno, buenos días para todos los que están aquí de forma virtual. Mi nombre es Leslie Gómez y tengo a cargo la coordinación de esta sala. Hemos tenido algunos problemas logísticos, pero por eso no tenemos la cámara de todo el auditorio. Estamos usando en este momento la cámara del computador. Voy a intentar girar el computador como para que podamos ver también al computador al que vaya a presentar. Eso. Si nos alejamos acá, ¿escuchan bien? Sí. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, bueno, dado que ya llevamos unos cuantos minutos de retraso, vamos a dar inicio a esta sesión. Perdón. A este grupo de trabajo. Que tiene como área ergoengagamento, trabajo y trayectorias de vida. Varios de nuestros ponentes y asistentes aquí presenciales solo hablan portugués. Por lo tanto, le quiero pedir a todos los ponentes que hablen lentamente para que nuestros amigos de habla portuguesa nos entiendan, pero también que los que hablan español hablen lento para que ellos a su vez puedan entendernos. Hasta ahora nos hemos comunicado bien, entonces creo que va a ser también un éxito. En este momento vamos a dar inicio entonces a estas presentaciones. Tiempo para cada presentación son 10 minutos. Pediría por favor llevar el control de la presentación. Y al final de cada presentación podremos hacer unas 2 o 3 preguntas cortas, muy concisas, también de máximo 10 minutos. Vamos a admitir aquí al que entró. Bueno, y luego al finalizar todas las ponencias, la idea es que saquemos pues unas conclusiones que nos permitan después presentarlas el día del cierre en la plenaria. Entonces, vamos a empezar con la presentación del profesor Anselmo Orlando Pinto, que nos visita de Mozambique, sobre aspectos éticos conexos às novas tendências do trabalho humano. Aspectos éticos ligados a las nuevas tendencias del trabajo humano. Bienvenido, profesor. Entonces voy a compartir aquí pantalla. Entonces que este luz acá no deja ver bien. Sino que no veo el mouse. Creo que no. No. Ok, ahí está.
¿Ven ustedes la presentación, los que están fuera? Hola. Oi. Sim. ¿Ven la presentación? Sí. Y aquí, ¿cómo la pongo acá? Dice, Pues ya estamos usando aquí. porque él dice que está prohibido girar el computador. Los compus no deben ser movidos de su lugar. Ya traigo una cámara. Sí. Bueno, qué pena, profe, es que por eso es que son las reglas y nos tienen como, y como digamos, no estamos No, bueno, pero sí vamos a empezar con la presentación. Porque entonces, ya, listo. Ajá, él sino dice que ya no- nos presta una cámara para poder, digamos, que se pueda ver en el auditorio, señor. bajar ese de aquí, el tercero. ¿Dónde está la presentación del profe? ¿En dónde quedó? Él la tiene en el correo, la estaba descargando, Ya está, profe, ya sí. descargando. Ya la descargó, dónde? ¿En creo que está en descargas? descargas. Es esta, ¿sí? Sí. Sí, esta presentación. Listo. Aquí está. Pues voy a compartirla. Aquí está. Voy a compartir aquí mejor, toda la pantalla mejor. Listo, así. Listo. Bueno. Ujú. ¿Estamos viendo todos? Sim. Listo. Profesor, entonces tiene 10 minutos. Mais uma vez, muito obrigado a todos os participantes. O tema que trazemos é, de fato, no contexto de busca de percepção, o que seja, de fato, o trabalho que está sendo desenvolvido no campo da ergonomia, não é? Para a compreensão das realidades do trabalho humano. Portanto, a nossa estrutura é muito sucinta, as novas e atuais tendências do trabalho, fatores de sucesso no mundo do trabalho, não é? A inteligência artificial como meio de liberação do homem do trabalho penoso, o trabalho como pilar da dignidade e da identidade humana e, por fim, alguns elementos éticos antropológicos sobre a dignidade do trabalho e do trabalhador. Tanto, indo mais além, encontramos a visão de Mundin para quem partilha uma larga convicção de que o trabalho é uma atividade extremamente importante para o estudo do homem quanto o conhecimento e a consciência da linguagem. Segundo este autor, o trabalho é o meio que melhor facilita o conhecimento do homem. E esta atividade é marcada por constantes transformações, impulsionadas pela evolução da tecnologia, um fenômeno que é manifestação do profundo desejo humano de superação dos limites do tempo e da matéria. De forma gradual, as máquinas estão a substituir a mão de obra humana. Este cenário faz com que seja necessário desenvolver uma nova mentalidade e abordagem do trabalho humano. As novas tendências do trabalho humano podem ser aprofundadas com a visão de Elon Musk, o CEO da Tesla e da SpaceX, que profetiza um futuro em que a inteligência artificial vai libertar o homem do trabalho penoso. Esta libertação promete transformar o trabalho num ato de expressão pessoal, em vez de mera sobrevivência. Mas isso levanta questões fundamentais tais como: se o trabalho é uma libertação, o que acontece quando ele é retirado? Como reconfigurar o sentido de identidade na era pós-trabalho? Portanto, a Resource Human refere que o trabalho em todas as civilizações tem sido mais que um meio para ganhar a vida.
é um pilar da dignidade e da identidade humana. Numa era em que a inteligência artificial pode tomar obsoletos muitos empregos, há que refletir sobre como preservar e configurar a dignidade do trabalho. Talvez a resposta resida no conhecimento do trabalho, não apenas pelo seu valor econômico, mas como veículo para o desenvolvimento pessoal e o bem-estar coletivo. As novas tendências do trabalho. Muitos aspectos da nossa vida já mudaram. Mudaram as relações sociais, mudou a política, até mudou a guerra. Pense-se agora nos últimos acontecimentos do Líbano. Mudou a comunicação, mudou a educação, mudou a família, mudou o entretenimento. E também mudou a produção industrial, mudou a organização do trabalho, mudaram os negócios e mudou a natureza do trabalho. Fala-se a propósito no fim do trabalho, e essa ideia do fim do trabalho, da libertação do trabalho que se anuncia, é vista em alguns com alguma esperança. Trata-se de deixar de necessitar de trabalhar para viver, o que permitirá uma vida de ócio e de ilustração. O trabalho é hoje atormentado por 7 grandes males: investimento sem planeamento, mercado sem responsabilidade, nível de vida sem sobriedade, eficiência técnica sem consciência, sem princípios, política sem sociedade, privilégio sem redistribuição e desenvolvimento sem trabalho. Do ponto de vista metodológico, para garantir esta elaboração, nós privilegiamos o método de revisão da literatura e documental com maior incidência para o método histórico crítico, com vista a trazer aqueles elementos que levam à percepção dos contornos e do trabalho humano hoje. Fatores de sucesso no mundo do trabalho. O trabalho em equipe é muito valorizado nas empresas, sendo visto como essencial para o crescimento da produtividade. Segundo o Diário Econômico, existem algumas regras que devem ser cumpridas para que se alcancem os objetivos delineados: a clareza na missão, autoconfiança dos colaboradores, autoconhecimento, liderança e autoavaliação. Ainda se considera a flexibilização das funções e processos, o foco na saúde e bem-estar. Portanto, no que tange aos impactos positivos e da inteligência artificial, portanto, podemos identificar algumas áreas da sociedade e da economia, pois a automação de tarefas rotineiras e repetitivas permite que os seres humanos foquem em atividades mais criativas e estratégicas. Isso resulta em maior produtividade e eficiência nos processos e negócios. Autores como Grassmith referem que a crescente implementação e o avanço da inteligência artificial no ambiente laboral tem desencadeado uma série de impactos negativos que merecem ser considerados. Talvez o mais impactante seja a automação de tarefas, fazendo com que alguns trabalhadores possam perder suas habilidades específicas ao longo do tempo, tornando-se menos competitivos no mercado de trabalho e dificultando a reinserção profissional. As empresas devem investir maciçamente na requalificação e desenvolvimento contínuo de funcionários, cujos empregos sejam afetados pela automação da inteligência artificial. Por sua vez, os profissionais precisam assumir a responsabilidade pela própria aprendizagem contínua e adaptabilidade. Isso envolve a alfabetização tecnológica básica, até do chamado soft skill, como criatividade, alfabetização tecnológica básica até ao soft skill, inteligência emocional e disciplina para se manter atualizado com as atuais tendências e do trabalho em curso. O trabalho, portanto,
deve ser livre, criativo, participativo e solidário, de modo a criar uma verdadeira inclusão social. Elementos éticos antropológicos, essa é a parte um pouco central da nossa reflexão, onde se constata que a ética do trabalho tem por objetivo a finalidade de precisar o sentido de trabalho como uma experiência humana fundamental, indicar como o homem deve vê-lo e quais os direitos e deveres que dele decorrem e que as regras devem, portanto, obedecer o exercício dessa mesma atividade. Num contexto sociopolítico em que é em profunda transformação, devido aos extraordinários desenvolvimentos, portanto, há necessidade de convidar os moralistas a redefinir em relação a essas transformações o valor do trabalho, como deve ser vivido o trabalho hoje, sobretudo esclarecer se a moderna organização do trabalho está em sintonia com o paradigma humanista da dignidade do trabalho humano. Em conclusão, a ética do trabalho, portanto, torna-se numa junção entre as responsabilidades individuais e coletivas, remete para a ética social, exige uma reflexão mais profunda sobre a questão do poder econômico e político. Para desenvolver o sentido moral ao trabalho, não basta recordar deveres pessoais ou juízos genéricos de condenação da situação atual. É necessário um empenho a nível sociopolítico por parte de todos os intervenientes, um conhecimento adequado dos fenômenos sociais para poder formar homens conscientes dos problemas que têm de enfrentar. Uma gestão desordenada do tempo pode fazer cair sobre o trabalho os momentos de repouso mental, de gratuidade e de lucidez de que a vida necessita. É por isso que algumas das palavras-chave em que assenta o trabalho são formação, cultura, regulação e conhecimento. Com esta nossa intervenção, terminamos por aqui, esperando ulteriores intervenções de todos os membros que participam desta plateia. E muito obrigado pela atenção dispensada. Muchas gracias, profesor. Abre usted pues un debate muy interesante sobre un tema que nos está acosando, dijéramos, porque lo tenemos encima y casi que no estábamos preparados para la velocidad con la que se está presentando la inteligencia artificial y todas estas nuevas tendencias laborales, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta para el profesor? Los que están fuera, si quieren también, si tienen alguna pregunta. Aquí hay una pregunta. Toca, yo creo que tienes que, si hazte aquí para responderle. Sí, por favor. Ela fica aqui, não é? Ah, sí. Ela, sim, ok. Boa tarde, bom dia. Né? A minha pergunta é sobre essa reflexão final sobre a gestão do tempo, como ela, de uma certa forma, se eu entendi bem, o senhor associa a essa necessidade de regulação. E a minha pergunta é se nessa referência, nas bibliografias citadas sobre esse estudo da inteligência artificial, sobre esse impacto da tecnologia no nosso real relação com esse tempo de trabalho e não trabalho, se existe algum indicativo de regulação, de formas de gestão mesmo, alguma orientação mesmo, né? Alguma diretiva
que trate dessa regulação institucional ou empresarial, né, pelas instituições, ou orientações mesmo gerais, né, para os trabalhadores. Obrigada. Muito obrigado pela questão colocada, que é deveras pertinente. Eu devo dizer que, de fato, lancei-me a este estudo, pensar mesmo naquele que é, de fato, o caminho para o qual tende o trabalho humano, não é? E pensar em indicadores que regulam a forma como o tempo há de ser gerido, do ponto de vista das diferentes organizações de trabalho. Não cheguei a ter um contato muito profundo com diferentes literaturas, mas esse estudo em si já permite-me a mim mesmo de seguir estudando, de seguir buscando material de suporte que nos leve a perceber quanto falar da inteligência artificial não deve significar uma distância do ponto de vista daquilo do sujeito do trabalho e o trabalho em si mesmo, não é? Há que estabelecer uma conexão de fundo, não é? Entre o trabalho quanto à sua finalidade e a figura do sujeito que desenvolve este trabalho, que muitas vezes pode ser posto em causa quando nós trazemos aqui este conceito de inteligência artificial, não é? Podemos, sim, colocar sempre à dianteira. É a máquina que faz o trabalho em função do homem, mas este homem, onde é que ele está? Não é? São essas questões de reflexão que nós estamos a trazer aqui. É por isso que a leitura ético-moral do tema nos parece muito pertinente nesse preciso momento, não é? Nos parece muito pertinente e, ao mesmo tempo, as diferentes abordagens do ponto de vista da orientação política de quem, no fim do dia, dita as leis de trabalho, não é? Nós ouvimos ali a intervenção da responsável pelo Ministério do Trabalho, dos riscos, etc., que as decisões políticos sociais devem se conformar com as reflexões científicas. Agora, é importante que se avance nessa reflexão e que depois nós possamos um dia apresentar e dizer que, olha, aqui estão os possíveis indicadores da gestão do tempo e na relação empresa, trabalho, trabalhador, não é? Esse é um pouco o que me ocorre dizer nesse preciso momento. Bueno. Muchas gracias, profesor. Bueno, acá vamos a dar continuidad a este evento. Aquí nos tenemos ahora la ponencia de la profesora Camila Rocha da Cruz. ¿Sí está con nosotros acá? Sobre... Sí, virtual. Ajá. Ya la veo, es que no estaba bien. Se llama, perdón mi português, vou intentarlo decir lo mejor que pueda. Adaptação da abordagem instrução assócia para a instrução à estagiária diária na pesquisa sobre atividade de trabalho. Entonces, sí, ella ya lo va a presentar aquí. Voy a dejar de... Ya estaba sin compartir. Toca que compartas pantalla, por favor. Es que no veo nada con este. No, es que ya estamos hablando con el ingeniero, porque eso es que no veo el mouse. ¿Qué necesitas? El mouse no lo estoy viendo. El mouse, ¿por dónde anda? Sí, ya. Está por acá. Ay, ya, mira la pantalla. ¿Dónde estaba acá? Por acá lo vimos. Es que la luz no deja ver nada. Mira, ahí lo volvemos. Si quieres subir. Ahí ya está.
Listo. Bueno, ya estamos viendo toda la presentación. Entonces, Camila, te recomendamos hablar lentamente. Recuerda, tienes 10 minutos, ¿no? Para presentar. Bueno, te escuchamos, gracias. Tá bem. Meu nome é Camila, eu sou estudante de pedagogia, estou no 3º semestre, estudo na Universidade Federal de Pelotas e já venho dando aviso prévio. Essas questões de conceito, de ergologia, de atividade de trabalho ainda são recentes para mim, eu estou construindo esse conhecimento, então peço perdão se eu me equivocar num conceito, algo do tipo. Mas neste trabalho tem como título Adaptação da abordagem instrução à sósia para a instrução à estagiária na pesquisa sobre a atividade de trabalho de profissionais da educação. Bom, no desenvolvimento da pesquisa, utilizamos a técnica da instrução estagiária, uma adaptação da instrução à sósia, originalmente concebido por o Odoni, né, no contexto do movimento operário italiano. Essa técnica de instrução estagiária foi fundamental para promover uma reflexão sobre conhecimento implícito dos profissionais da educação, bem como para explicitar e compartilhar suas concepções de educação e práticas pedagógicas com a estagiária. Bom, inicialmente, tivemos essa ideia de fazer essa adaptação quando eu estava no 1º semestre e tive um encontro com a gestão da escola, por causa da pesquisa, e eles ficaram muito felizes por estar desde o 1º semestre, lá no início do curso, com esse contato com a escola, com a gestão. Então, desde aquele momento, eles começaram, às vezes, me aconselhar sobre algumas experiências próprias deles, a partir daqueles que eles vivenciaram, e essa foi uma ideia que a gente usou para essa metodologia. E o processo teve início com a formulação de perguntas para profissionais experientes e que eles deveriam me instruir a partir de uma situação-problema com conflito entre professor e aluna. E questões como o que eu devo fazer se uma professora enfrentar dificuldades com uma turma ou com algum aluno específico. E a partir disso, eles não iam apenas me instruir, mas eles também, a partir disso, eles iam ter reflexões a partir daquilo, das suas próprias práticas e dos seus modos de pensar. E a análise dos diálogos levou em consideração os conceitos de gênero e estilo conforme proposto por Clotte, que trabalha sobre os conceitos de Bakhtin e o papel do sobredestinatário. E ao examinar as respostas dos profissionais, identificamos como cada um apresentava um estilo próprio, ou seja, a forma particular com que lido com o gênero profissional, que aqui corresponde ao modo como se comunicam sobre a sua prática, orientado por normas, valores e conhecimentos específicos do campo da pedagogia. O sobredestinatário seria uma terceira pessoa, que seria a profissão, ou seja, uma terceira pessoa indefinida e genérica que dá sentido ao contexto, ao diálogo entre profissionais, experientes e informação. Aqui eu trouxe um diálogo que se teve durante a entrevista, na instrução estagiária, para usar como um exemplo daquilo que a gente estava fazendo na pesquisa. Aqui, a estagiária, eu fazendo essa pergunta para a participante: caso um professor entre em conflito com um aluno dentro da sala de aula e venha até mim, o que eu devo fazer nessa situação? E a participante disse: a gente ouve o professor e o aluno separados. Depois, se tiver alguma coisa que entre em conflito, a gente chama os dois para ver o que aconteceu, até para o acolhimento. Mas, de prática, é isso. A gente chama o professor, chama o aluno, e aí a gente tenta resolver da melhor maneira possível. Aqui, foi possível identificar que o estilo é caracterizado por uma ênfase na empatia e na consideração pelo outro, refletindo uma atitude que valoriza a respeito e a eficácia na comunicação interpessoal. Aqui é possível identificar que o sobredestinatário sugere que, mesmo sem detalhar explicitamente
o que constitui a melhor forma possível de conversar, existem normas implícitas que governam essa prática. Essas normas incluem que a comunicação deve demonstrar uma compreensão genuína das perspectivas e sentimentos dos outros, evidenciando o respeito mútuo e que contribui para um ambiente de diálogo construtivo. A partir dessa pesquisa, dessa abordagem, a interação entre estagiário e os profissionais experientes revela-se como um diálogo profissional mediado pelos gêneros compartilhados na mesma da prática da profissão, que no caso é a pedagogia. É através desses diálogos que os profissionais não apenas transformam e moldam a história da profissão, mas também enriquecem-na com seus estilos individuais. No fim, essa experiência me ensinou que é muito importante reconhecer e valorizar as diferenças que cada profissional traz para o trabalho de educador. Ver as diferentes formas de agir e pensar sobre a prática educativa me ajudou a perceber que já estava aprendendo algumas coisas importantes sobre ser pedagoga e o que ainda poderia acrescentar no meu desenvolvimento da minha identidade como futura pedagoga. E seria basicamente isso, e obrigada. Eu não sei se eu acabei falando rápido, peço perdão também. Muchas gracias. Obrigado. ¿Alguien tiene alguna pregunta del auditorio o virtual? ¿Alguna pregunta para Camila? Coloca el cursor. Bueno. Camila, entonces, aquí, mira. Dante, tienes la palabra. E luego, Luciano. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou coautor e orientador da Camila e queria, então, em público, parabenizar a primeira apresentação da carreira profissional da Camila num evento internacional importante como esse. Uma experiência muito bacana. Então, só contextualizar um pouquinho melhor a apresentação da Camila. Ela vem há 3 semestres trabalhando comigo numa pesquisa intitulada Concepções de Educação, Atividade de Trabalho e Gestão Pedagógica na Escola. Nessa pesquisa nós temos nos relacionado, interagido e dialogado com uma equipe de gestão pedagógica numa escola pública de ensino fundamental e tínhamos programado o uso da técnica da instrução ao sósia, né, que o Odoni criou lá na década de 1970 e que o Yves Clos ampliou, vamos dizer assim, a partir de um referencial da interpretação dialógica do Bakhtin. Né? O conceito fundamental que a gente, na relação entre os profissionais experientes da escola e a estagiária, no caso a Camila, né, me chamou a atenção para a ideia de que esta relação ela possibilita refletir sobre as transformações da profissão aqui e agora em situação de trabalho. Então, fundamentalmente, a técnica que a gente utilizou, a adaptação da técnica de instrução ao sósia para a estagiária, tem a ver com essa recuperação da memória dos profissionais experientes em relação a toda a sua trajetória de vida e de trabalho, né? Então, recuperar todo o processo de formação deles mesmos na profissão, que, ao mesmo tempo, é uma projeção da profissão para a estagiária, né? Então nesse diálogo entre profissional experiente e estagiário, nós temos a transmissão de normas genéricas da profissão, ao mesmo tempo que se coloca ali o estilo que cada profissional produz para aplicar, vamos dizer assim, não aplicar, mas para colocar em execução as normas, portanto, uma renormalização, né, que permite a própria estagiária, refletindo sobre isso,
assumir para si as normas da profissão e, ao mesmo tempo, produzir seu próprio estilo. Então, um pouco esse o contexto que nós temos trabalhado e que a Camila gostaria de apresentou para vocês aqui, para a gente dar uma pensada sobre a história da profissão nesse diálogo entre profissionais experientes e profissionais em formação. Seria isso. Muchas gracias, profesor. Muy interesante. Todos los que somos profesores tenemos aprendices a nuestro lado y estas estrategias ayudan mucho. Gracias. Luciana. Sim. Na verdade, não é uma pergunta, Camila, é só um cumprimento a você, e agora que eu sei que o professor Dante está aqui também, foi seu orientador nessa pesquisa. Eu tenho um apreço especial à instrução ao sósia, foi uma das metodologias que eu usei na minha tese, cujo trabalho, um recorte dela eu vou apresentar aqui. Não usei com base no referencial do CLO, né? Não parti daí, eu fui direto no Odone. Mas era isso, eu quero te parabenizar pelo trabalho, pela curiosidade, que é tão importante aí na nossa formação, principalmente na formação de um educador, né? E pela coragem de estar aqui apresentando o seu primeiro trabalho tão no início, né, da sua trajetória acadêmica. Parabéns a você e parabéns ao seu professor aí, o professor Dante. Muito obrigada. Muito obrigada. ¿Puedes dejar de compartir? Gracias. ¿Alguien más levantó la mano? Angélica. Bueno, no creo. Bueno, seguimos ahora con la presentación de Angélica. Boa tarde, né? Boa tarde. Buenas tardes. Angélica nos acompaña con esta presentación, posibles contribuciones da abordagem ergológica para a construção de vidas verdadeiramente emancipatórias. Posibles contribuciones en el abordaje ergológico para una construcción de caminos verdaderamente emancipatorios. Listo. Puedes compartir. Y primero te presentas, por favor. Recuerda que tienes 10 minutos y hablar lentamente para que todos te entendamos. Bom, meu nome é Angélica Costa, eu sou mestre em administração pelo Cefet, Minas Gerais, sou professora na Fundação Helena de Poff e sou pesquisadora e analista no estado de Minas Gerais. Essa pesquisa que eu trago, na verdade, não é ainda uma pesquisa, é muito mais um relato de experiência, e pretendo desenvolvê-la nos próximos, como uma pesquisa para os próximos anos, mas sobre as possíveis contribuições aí da abordagem ergológica para vias emancipatórias de direito e de justiça para atingidos por barragens no estado de Minas Gerais. Como eu disse, só um minuto. Como eu disse, é muito mais um relato de experiência, da minha experiência enquanto trabalhei no Comitê Gestor Pro Brumadinho, um comitê que foi fundado pelo Estado de Minas Gerais, em sede de ação civil pública, para a solução, aí, para compensação e reparação dos danos causados pela barragem, né, pelo rompimento da barragem ali em Brumadinho, no município de Brumadinho, aqui em Minas Gerais. Então, o objetivo é refletir sobre as possíveis contribuições da ergologia ou da abordagem ergológica quando a gente pensa em vias verdadeiramente emancipatórias de acesso ao direito e à justiça, não é?
pensando que comunidades atingidas hoje por barragens no estado de Minas Gerais, em alguns países do mundo e outros estados também do Nordeste, aqui do Brasil, tem se tornado um fenômeno comum, não é? Um fenômeno corriqueiro, e um fenômeno de injustiça ambiental, injustiça social, e mais recentemente descobrimos também que injustiça de gênero. Em Mariana houve aí anulação de alguns acordos provenientes de ações civis públicas e ações privadas, e que estavam aí cheios de violência de gênero contra as mulheres ali de Mariana e da comunidade que foi atingida em Mariana. A partir disso, o que eu trago é um panorama, né? uma pergunta sobre esse panorama de tragédias, né? Reflexões que esse panorama de tragédias e de reparações e compensações que não são suficientes para que as pessoas se sintam reparadas e compensadas, eu trago aqui essas reflexões, né? As reflexões são, né? Quem melhor pode dizer das necessidades, das especificidades, dos anseios de preservação, reparação, compensação em seus territórios, senão aqueles que os ocupam, né? Que nele vivem, que nele trabalham. E como pode o acesso ao direito e à justiça serem efetivamente emancipadores? Essa reflexão eu trouxe a partir do texto do Boaventura Souza Santos, em que ele pergunta, né? Poderá o direito ser emancipatório? A justiça e a política pública, elas podem, de fato, ser emancipatórias? O acesso à justiça, como é que ele pode ser emancipatório se, via de regra, o que a gente tem assistido, quando acontecem esses desastres precisam ser reparados e compensados, é que essas reflexões e os processos de decisão sobre essas políticas de reparação e compensação, elas não passam pelos anseios, elas não passam pela compreensão ou pelas compreensões daqueles que são de fato atingidos, né? O Boaventura Souza Santos vai chamar esse grupo de grupo subalterno. Então, a gente pode entender que entre os grupos subalternos, e aí exatamente por isso essa justiça fica mais difícil de se concretizar, é que entre os grupos subalternos, ou esse grupo subalterno, nesse grupo, estão indígenas, comunidades quilombolas, mulheres pobres, principalmente, mulheres pobres e negras. Então, esses grupos subalternos acabam que não são ouvidos aí na construção das políticas de reparação e de compensação. Então, os crimes ambientais aqui em Mariana e Brumadinho, para quem não é do Brasil, né, foram responsáveis por uma extensão de danos ambientais, socioeconômicos, de agravo à saúde, que se estenderam por mais de 26 municípios mineiros, também foram para outros municípios do estado do Espírito Santo, principalmente. Em todos os casos, nos dois casos, o Estado abriu aí ações civis públicas, que é um instrumento do direito processual, por meio do qual aquele que causa danos ou está propenso, né, está no limite de causar danos difusos e coletivos, ele é responsabilizado. E aí tem que compensar esses bens, esses direitos que foram ali, de alguma forma, que sofreram algum dano, ou que estão propensos a sofrer danos. Acontece que a frequência com que esses incidentes têm acontecido em Minas Gerais e no Brasil, eles indicam que existem negligências por parte do Estado que precisam ser discutidas. Bom, o evento acontece, torna a acontecer e acontece novamente. Então, alguma coisa aí não está sendo vista pelo Estado, não está sendo alcançada pelo Estado, né? Então, os casos de Mariana e Brumadinho são os mais emblemáticos, mas em Minas Gerais existem dezenas de outras comunidades que já foram atingidas por barragens em menores escalas. E isso aponta para uma reiterada, para uma sistêmica injustiça ambiental em relação a esses grupos, né? A
compreensão de que a gente tem hoje, que eu tive, inclusive trabalhando para o Estado, né, porque trabalhei nesse acordo para o Estado de Minas Gerais, a impressão que a gente tem é que o Estado não consegue construir vias efetivamente emancipatórias para a reparação desses danos. Essas vias que o Estado constrói, por mais bem intencionadas que sejam, elas não estão dando conta da prevenção geral, quer dizer, elas não evitam que outras empresas cometam crimes ou que as mesmas empresas cometam crime, e não evita também, e também não serve como retribuição individual. As pessoas não se sentem satisfeitas. Tem um caso emblemático aqui em Mariana, que foi a construção das casas, ou a reconstrução das casas. Faltam 3 minutos, estou ciente. A reconstrução das casas que as pessoas perderam. Ali reconstruíram-se casas enormes, luxuosas, mas as pessoas não querem essas casas enormes, luxuosas, elas querem a casa delas, né? Com o galinheiro, com o trabalho, com o quintal, elas querem a casa delas, e o Estado não é capaz de fornecer isso, porque ele não tem sido capaz de ouvir essas pessoas, né? Então, para responder essas questões que ficam, então, quem pode dizer melhor do seu ambiente, do seu território, e como é que isso pode ser, essas vias de reparação, elas podem ser efetivamente emancipadoras? Me parece que a ergologia traz aí um caminho que a gente possa trilhar, justamente porque a ergologia vai partir do ponto de vista daqueles que trabalham e que estão ali ocupando aquele território, né? Das suas compreensões, dos seus anseios, dos seus afetos. Bom, também por isso, a ergologia apresenta aí o espaço tripolar, não é? O dispositivo de espaço tripolar. No espaço tripolar, a gente tem 3 polos aí em uma constante tensão entre valores, entre interesses que não têm dimensão quantificável, interesses do bem comum, interesses individuais, aqueles que têm quantificação, mercado, enfim, e um terceiro polo, onde o homem arbitra sobre tudo isso. Me parece que hoje as vias de reparação e compensação, no que diz respeito aos crimes ambientais, elas deixam de arbitrar nesse terceiro polo, elas deixam de ocupar esse terceiro polo. Né? Como é que a gente poderia construir, então, uma ponte para que esse terceiro polo participe, de fato, aí da construção dessas políticas de reparação, dessas ações judiciais? Então, sob quais aspectos a administração da justiça para a solução de conflitos sociais, nos casos aí dos crimes ambientais, poderia ser efetivamente participativa e emancipatória, né? Como que a ergologia, enquanto abordagem de investigação científica e uma abordagem também de pensar o mundo e pensar as relações nesse mundo, podem contribuir com essas discussões. O Boaventura Souza Santos vai dizer ainda que a gente vive num mundo de transição, as mudanças acontecem quase que instantaneamente. E há um esforço, precisa haver um esforço significativo para a gente entender esses fenômenos, principalmente os fenômenos da injustiça ambiental, que hoje se mostram com bastante força. A gente está vivendo sob fumaça aqui no Brasil, né? Quem está no Brasil está aqui usando máscara para sair na rua, mal olhando para o horizonte. Então esses fenômenos se tornaram mesmo fenômenos do cotidiano, né? E eu deixei aí o site para quem quiser pesquisar, para quem quiser ver, para quem quiser participar, né, entender como que essas políticas se dão, e e o vídeo da consulta popular, que é um vídeo institucional também de domínio público do Estado de Minas Gerais, para que vocês entendam como que essa participação não se efetiva de fato. Tá? E aí, para a perspectiva ergológica, né, a história está sendo feita nesse momento, então a gente tem condições de fazer de novo, de fazer outra história, principalmente para que essas comunidades, esses grupos subalternos sintam que houve justiça, justiça ambiental, justiça socioeconômica, e uma reparação de fato, e que esses crimes, essas tragédias, elas deixem de ocorrer aí no estado de Minas Gerais. Nossas referências era isso, gente. Acho que não estourei um minuto. O tempo, né, Aleida? Acho que não, acho que deu, né?
Tranquila. Muchas gracias, muito obrigado, Angélica. Eu agradeço. ¿Alguna pregunta del auditorio o del auditorio virtual? Ya viene para acá. Angélica, parabéns pelo trabalho. Minha Obrigada. pergunta é se você também já teve alguma experiência desse uso do dispositivo de 3 polos, e se, né, assim, com esse trabalho ou com outros, e se ele se associa, ou se tem alguma similaridade com a ideia da justiça restaurativa, que conheço pouco, mas assim, pelo pouco que já ouvi, assim, que é uma questão da restauração a partir da perspectiva de quem foi atingido, né? Se tem alguma coisa similar nesse sentido. Obrigada. Nada. Olha, eu não utilizei dessa forma. Na minha dissertação de mestrado, eu também vim trabalhando sobre o espaço público, e aí trabalhamos com agentes públicos, né, agentes de trânsito, então nós falamos sobre o trânsito, então tocamos nesse assunto também desse espaço tripolar, porque o trânsito é um espaço onde esses três polos se arbitram, esses 3 polos atuam ali, ora em conflito e ora em harmonia, né? Você tem um espaço do poder público que precisa ali da segurança, precisa dar a segurança, oferecer segurança para motoristas e para pedestres. Você tem o polo mercantil, porque, de fato, o desobedecer dessas normas, elas geram multas, né? Elas geram uma punição que é pecuniária, e a gente tem de outro polo ali. Esse homem, esse agente de trânsito tentando dar conta de tudo aquilo. Então, trabalhamos com isso na minha dissertação de mestrado, tem alguma familiaridade, sim. Bom, com relação à justiça restaurativa, enquanto política pública de emancipação judicial, a gente pode falar que tem alguma proximidade, né? A justiça restaurativa, ela busca formas alternativas de solução de conflitos. Engraçado você me perguntar isso, porque eu estava lembrando de um caso hoje, quando eu estive no Ministério Público, quando trabalhei no Ministério Público, de profissão, gente, é porque eu acho que eu não falei, de profissão mesmo, eu sou formada em Direito, eu atuo como analista jurídico, por isso atuei nesse acordo no Estado de Minas Gerais, e atuo no Estado de Minas Gerais como analista jurídico, então atuei também no Ministério Público como analista jurídico. Algumas vezes a gente se depara com determinados casos em que é possível que esses laços, às vezes o que acontece, eles são violências, por exemplo, intracomunitárias, violências intrafamiliares, e que esses laços podem ser restaurados. Muitas vezes esses laços, eles persistem até depois dessas violências que acontecem. Então, melhor do que punir é a gente tentar encontrar um caminho no meio para que, de um lado, haja aquilo que a gente chama de prevenção geral, né, que ninguém mais, que a sociedade entenda que aquilo é errado, haja a prevenção especial é evitar que aquela pessoa cometa novamente o mesmo crime, né, cometa a mesma violência, e de outro lado, a retribuição moral, que é que a pessoa, a vítima, o ofendido, se sinta, de fato, sinta que houve justiça para o seu caso. Então, nesse ponto, a gente pode pensar assim no espaço tripolar, como um espaço em que se pode arbitrar essas 3 coisas, né? Prevenção geral, prevenção especial e a retribuição moral. Então, para o direito, o espaço tripolar, e para o direito público, principalmente, o espaço tripolar serve muito como... pode trazer profícuas contribuições. Tá? Não sei se responde a sua pergunta. Muchas gracias, felicitaciones por ese trabajo y el gran impacto que están teniendo en esa población. Muchas gracias. Y pues seguimos con la presentación de Andrea Tonini. Estábamos... Entonces, no se entra aquí. Entra. Aquí se descarga. Aquí tenemos que... Y ya.
permite. Isso, Mercedes. Listo. Y ahí ya. Bueno. El pantalla con el correo, como si estuvieras conectando. No, no comprendo. No. ¿Cómo? Presente. Ay, me hace el favor, profe, entonces. Es que yo no veo la pantalla. Está Acá por acá, ¿no? Es esta, ¿no? Ese. Así es que no. Sí. Pero en Meet, ya la se la compartió en Meet, profe. Sí, ya está. Sí, se está viendo en Meet. Estaba ahí. Ahora está. Ay, Dios. Yo creo que le toca cerrar esa pestaña. ¿Será? Sí, señora. Si quieres. Y presentamos en Meet. Así es eso. Eso, ahí presentar, profe. Sí, señora. Gracias, profe. Ya la buscamos. Esta. Presentación, Sí, Andrea. La de ella. ¿Es esta? No. No, donde se la descargó. En Entonces descargas. toca buscarla. Creo que toda la pantalla la Sí. buscamos. Sí. Y aquí sí la buscamos. Exacto, sí, señora. Es esta, ¿cierto? ¿Sí la hay? Eso. Eso. Esa es. Para leer, puede leer hasta acá. Puede leer Sí, sí, hasta sí. acá. Acá no es necesario. Ok. Bueno, ¿me están escuchando? ¿Están viendo la presentación? Hola. Sim. ¿Sí? Ok, bueno. Bueno, entonces a continuación la profesora Andrea Tonini nos va a hablar de circulación de valores y saberes en actividades de trabajo. Pero aquí, tranquila que somos. Sí. Está presentando. Graças. Boa tarde a todos. O trabalho que eu trouxe aqui é sobre circulação de valores e saberes na atividade de trabalho de agricultores ecológicos. E para contextualizar um pouco esse trabalho, o Brasil hoje ele tem um modelo de agricultura que se chama agricultura convencional. É um modelo de agricultura que tem baseado em monoculturas, principalmente de soja e milho, maíz. A utilização de compostos químicos, como os agrotóxicos, que vem adoecido não só o meio ambiente, mas também nós, seres humanos. E é um modelo que desqualifica, desvaloriza o trabalho do agricultor, principalmente aquele agricultor pequeno, o agricultor familiar. Esse modelo, hoje, tem sido, no Brasil, responsável pelo um contexto de crise climática, que a Angélica bem falou. Por exemplo, Belo Horizonte, nós ficamos alguns bons dias, creio que ainda está, sob fumaça. A gente não via o horizonte, nós respirávamos fumaça. Então, tem esse modelo hoje, ele é responsável, né, ele tem a sua parcela de responsabilidade pelo esse contexto de crise, que a natureza, então, passou a ser vista como um objeto a ser dominado e explorado pelo homem. E isso ocasionou mudanças, rupturas na relação homem-natureza e, em consequência, na relação homem-agricultura. É um modelo, então, que as estratégias que ele utiliza, as estratégias de desenvolvimento que esse modelo utiliza, tem se mostrado cada vez mais limitada na sua capacidade de promover um desenvolvimento sustentável e igualitário. Devido a esse cenário, então, a esse contexto, vem aparecendo, surgindo movimentos sociais buscando por outras maneiras de produzir, que não agridam e nem destruam a natureza,
garantam a segurança alimentar, valorizem o trabalho do agricultor e contribuam para o bem-estar das populações, tanto do campo quanto da cidade. A agroecologia, então, ela vem como uma alternativa a essa busca. E ela vem, então, para reorientar os processos produtivos de maneira que eles sejam capazes de diminuir os impactos ambientais e sociais gerados por essa agricultura convencional. A agroecologia, então, ela vem para valorizar o trabalho do agricultor, reconhecer os conhecimentos tradicionais e campesinos, passados de geração para geração, e respeitar o ciclo, o tempo das coisas. Então, respeita-se o ciclo produtivo sem fazer nenhuma intervenção humana, né? Com essa proposta, ela vem sendo, então, utilizada por agricultores familiares para fazer frente à exclusão econômica e social e a essa deterioração ambiental que a gente encontra hoje. Eu vou pular alguns slides para tentar caber no tempo. Frente a essa introdução, o que interessa para a gente, então, é aprender os saberes e os valores que são mobilizados na atividade e pela atividade de trabalho desse agricultor. Com essa ideia, a gente percebe, então, a importância de olhar para esse trabalhador sob o ponto de vista da ergologia. A ergologia aqui, então, é entendida como uma abordagem em que a análise é feita do ponto de vista de quem trabalha. Então, assim, a gente vai partir da ideia de que toda atividade de trabalho encontra escolhas, debates de normas e encontros de valores, e que essa atividade de trabalho é sempre um fazer de outra forma, é um trabalhar de outra forma. O objetivo que a gente propôs inicialmente foi compreender quais são os valores e os saberes que compõem a essência da atividade de agricultores que vêm trabalhando com a agroecologia. Porém, antes de focar nesse objetivo, a gente achou interessante trazer para vocês quem é esse agricultor, quem é esse trabalhador. E o que a gente encontrou na região metropolitana de Belo Horizonte, que são cidades que circulam a capital mineira de Minas Gerais, são agricultores que vêm ocupando um lugar central nos processos de trabalho para uma transição de uma agricultura convencional para uma agricultura ecológica. Então, a gente pode falar que a gente não fala de um agricultor comum, a gente fala de um agricultor que ele é criador de modelos alternativos para a produção e para a comercialização de alimentos. O que a gente percebeu? Que a gente está diante de um novo tipo de agricultor, de um novo tipo de trabalhador. Ele vem ressignificado, reconstruído. Ele se dedica a um modelo de produção, então, de base ecológica, sustentável, que se opõe ao modelo excludente da agricultura convencional. Então, como ele apresenta uma relação de reaproximação com a natureza, a gente observou que esse agricultor ele vem reavivando e ressignificando as relações ambientais e sociais nas suas hortas. Como que diz horta aqui? Huerto? Huerto. A gente fala, então, de um agricultor ecológico. Esse agricultor, e aí olhando para ele a partir da abordagem ergológica, ele desenvolve várias estratégias para ajustar os seus processos de trabalho em um contexto de transição. A vantagem dessas estratégias é que elas se baseiam em observações por parte desses agricultores e no conhecimento tradicional e experimental, o conhecimento tradicional passado de geração a geração
e passado entre os agricultores vizinhos ou entre grupos de coletivo de agricultores, e no conhecimento experimental, que é aquele conhecimento que é validado na prática, na atividade de trabalho desse agricultor. Com isso, ele vai desenvolvendo um saber, então, que é fruto de experimentações realizadas nas suas hortas e de escolhas para atender às suas necessidades, e aqui as suas necessidades está incluído também a necessidade dos consumidores, de quem consome esse alimento, e do seu modo de vida, pensando aqui no modo de vida saudável e em equilíbrio com o meio ambiente. E quando a gente fala em escolhas, então, a gente fala dos debates de normas, das dramáticas do uso de si, das tensões que acontecem nas rotinas de trabalho em que eles precisam decidir o que plantar, como plantar, aonde plantar, o que fazer para que a planta se desenvolva bem e saudável, o que utilizar para que esse alimento não seja comido por pragas. Então, tem todo um conhecimento e um debate de norma para tomar essas decisões e fazer essas escolhas. Além das mudanças no modelo de produção, esses agricultores também buscam mudanças nas relações de mercado, visando principalmente uma aproximação com quem consome e, em consequência, a agregação de valor à produção agroecológica. E aí é bom falar que quando a gente fala em valor, a gente não está falando só do valor mercantil, a gente está falando também de valores que não se mensuram, que são valores criados nas situações de trabalho, como, por exemplo, a pensar a saúde, pensar um equilíbrio ambiental, uma proteção ambiental, e são valores que se somam a esse patrimônio do saber fazer desse agricultor. O que a gente percebe, então, que nos espaços em abertos, né, pela agricultura convencional, esses agricultores têm se mostrado sua resistência e vêm se apropriado desse espaço para mostrar que um outro tipo de agricultura é possível e é viável, não só economicamente, mas também em termos de acesso para chegar até para que essa ideia perpasse, né, e ultrapasse para além da relação consumo. É isso. Deixo aqui meu obrigado. E algumas imagens das hortas. Muito obrigada. Alguma pergunta? Acercar-se um pouquinho acá para a pergunta. Queria mesmo parabenizar a nossa apresentadora, a senhora Andrea, pelo tema importante que traz aqui da agroecologia. A questão que eu trago é a seguinte: do vosso estudo, do ponto de verificar a importância de se aprofundar o tema sobre a agroecologia, nós entendemos que a agricultura familiar, a agricultura de menor escala, é aquela que talvez traz menos problemas ambientais. Por outro lado, temos a agricultura mecanizada, que vai destruindo extensas áreas de terra, de floresta, etc. Como é que nós podemos fazer para apelar ou convidar o promotor da agricultura mecanizada a pensar também numa agroecologia? O mesmo trabalho que está sendo desenvolvido ao nível da agricultura de menor escala ser igualmente priorizado para a agricultura mecanizada. Essa é a questão. Esses valores, essa cadeia de valores que devem ser considerados do ponto de vista do trabalho que é feito pelo agricultor em si, a qualidade dos produtos que saem da machamba, da horta, e a questão ambiental em si, do ponto de vista da menor escala e maior escala. Como é que podemos criar essa aproximação do ponto de vista de valores que nos levem a tutelar o ambiente? Essa é a questão. É uma questão de milhões, né?
É uma pergunta difícil. Eu hoje, eu te falo com o que a gente tem hoje no Brasil. Uma agricultura voltada para o capital. É uma agricultura voltada para o lucro, para a exportação, principalmente. A gente tem, por exemplo, soja que sai do Brasil para voltar para o Brasil muito mais cara para ração, para gado, isso. Então, é muito difícil. Essa troca de valor, às vezes até essa adequação, né, da agricultura, hoje eu não vejo como uma tarefa fácil, porque hoje o que nós temos predominante no Brasil é essa monocultura voltada para o lucro. E, como contrapartida, a gente tem um movimento agroecológico ainda pequeno no Brasil, considerando o Brasil em termos de extensão, e considerando que existem pequenos agricultores que também fazem uso de agrotóxico, que mesmo nas hortas pequenas, eles utilizam agrotóxicos porque eles precisam vender, eles precisam ter renda. Então, eles precisam, por exemplo, aplicar o agrotóxico para que a planta não seja consumida por pragas. Eu acredito que é um caminho longo que a gente tem pela frente. Mas o dado mais recente que eu consegui sobre a agroecologia é de 2017, no Brasil. Hoje, em termos quantitativos, existem muito mais agricultores ecológicos produzindo do que agricultores convencionais. Isso é um dado bom, positivo. Mas eu vejo um longo caminho pela frente para a gente tentar fazer essa reversão de modelo. Infelizmente. Por isso a importância de falar desse trabalhador e trazer a discussão sobre esse agricultor para além do Brasil e também para o Brasil, né? A gente precisa mostrar esse trabalho. Mientras viene aquí, quería comentar en el Valle del Cauca, donde venimos nosotros, la Universidad del Valle, un comentario sobre esta aquí ya. Está la industria de la caña de azúcar, que es muy agresiva con el medio ambiente. Pero en un encuentro que tuvimos con la industria hace poco y hablando con ellos, la presión también que se siente por lo del cambio climático, ¿no? Sobre, así sea con una intención de producir, de seguir produciendo, de seguir siendo también rentables, ha hecho que también las empresas empiecen a cambiar su forma de producción, ¿no? Tenga que volcarse a desarrollar nuevas formas más amigables, porque también se están viendo perjudicadas por los cambios ambientales. También las costumbres en los consumos están cambiando. Entonces, la gente, por ejemplo, acá en Colombia hay una restricción hacia el azúcar, cada vez se combate un poco más el uso del azúcar y obliga a las empresas a que también cambien. Lógicamente, no a un ritmo que uno quisiera, pero bueno, es un camino también largo por llevar. Nos últimos anos, no Brasil, uns 4 anos atrás, a gente conseguiu observar um fato até então desconhecido, inédito, que as áreas que já estavam desmatadas e tinham essas monoculturas estavam sendo queimadas. Uhum. Porque é muito mais barato para esses agricultores maiores queimar o que já existe para poder limpar a terra e renovar, recomeçar a plantação. Então, as queimadas hoje no Brasil, isso vem acontecendo de lá para cá.
não é só para desmatar a área ambiental, floresta, é também para queimar o que já foi destruído. Então, é um trabalho muito pesado que eu acho que a gente tem pela frente. Por isso que eu falo de resistência. São trabalhadores que resistem. E eles têm ampliado a área. Assim, eu vejo isso como, apesar de tudo, como um ponto positivo. A última pergunta. Queria comentar. 2 minutos só. Posso ficar de pé para se ouvir? Não, eu sou Rufino Adriano, como disse. Eu fiz... Para que se vê. Ah, sim. Ah, não. Pode? Para ouvir, pelo menos ouvir. Não, mas pode. Então, eu só tenho uma contribuição com base nessas essas intervenções. Eu entrei pela ergologia através da filosofia e o meu tema foi culturas e tecnologias de informação e comunicação. E então, tenho feito minhas reflexões a partir daí. Essa tese foi publicada na Alemanha numa editora chamada Presses Académique Francophone. Mas não é disso que eu quero falar. É que a reflexão filosófica sobre as tecnologias de informação e comunicação, como o professor também apresentou, acaba nos remetendo a algo que a ergologia ou trata pouco ou ela precisa fazer um restart. É mesmo em relação à sua apresentação. Quer dizer, logicamente, pensando, há sempre um vazio. Não sei se está a perceber. Né? Então, por quê? Porque Yves Schwartz começa a pensar a partir de Michel Foucault, naquele, bom, não é naquele livro, mas com aquela teoria da biopolítica. E todos nós estamos a analisar o ser humano, sob o ponto de vista da ergologia, nesta bipolaridade, em termos de gestão política do corpo, da pessoa, e sobre mudanças que devem existir nessa gestão da pessoa. Hoje fala-se da psicopolítica. Um livro interessante de Byung-Chul Han, não sei se eu digo, Byung-Chul Han. É do outro lado, porque nós temos que ver as dinâmicas de hoje. O que é que diz a psicopolítica? Que se a tecnologia nos vicia, até modela maneiras de trabalhar, cria regras de trabalhar, já a tecnologia hoje, na visão da psicopolítica, nos acomoda. Nós trabalhamos sem sermos pressionados. Tem uma questão que já entrou em nós e não vemos outra maneira de fazer senão através das tecnologias. Só basta pensar também que nisto já entraram as drogas. Existem aquelas drogas que as pessoas consomem físicas, mas existem as drogas que aparecem através de meios de tecnologias, meios informáticos. Como? Que viciam mais do que a suruma, por exemplo, que é legalizada em certos países. Então, eu penso, e levantei-me para dizer isso, que neste ponto de vista de tecnologias, mesmo se for a ver a sua tese, ela tem a ver também com a evolução da tecnologia. Por isso que diz que a parte mais procurada é aquela agricultura rentável, comercializável. E eu acho que não haverá uma forma de travarmos isso com a ergologia neste momento, ou com esses pressupostos. Porque os pressupostos que eles têm, os agricultores em massa, digamos assim, entre aspas, são outros, não são de valorização do indivíduo. Posso resumir, não são da perspectiva biopolítica, mas são da perspectiva psicopolítica. E isso foge um pouco até agora daquilo que a ergologia tem defendido, exigindo de nós, seguidores da ergologia, algum exercício, como diz que é um desafio. E sempre vai ser um desafio porque trata-se de perspectivas diferentes.
aquela do trabalho voltada para a pessoa politicamente gerível, o corpo. Não sei se alguém já leu Michel Foucault. Michel Foucault fala do, como se diz em francês, é tresser le corpo, é orientar. É por isso que no tempo de Michel Foucault, as pessoas eram punidas em prisões, e com chicote, para mudar de comportamento. Hoje em dia não se pensa fazer isso, porque a tendência é outra e a perspectiva é outra e o tratamento tem que ser outro. Obrigado. Obrigada. Bueno, después de esta interesante intervención, vamos a cerrar con la última presentación. La profesora Luciana. Profesora Luciana, usted preguntaba cómo compartir las diapositivas. Ahí Sí. puede compartir pantalla y ahí las presenta. Espera aí. Ahí, de su pantalla. Entonces, la profesora Luciana nos va a hablar los usos de sí como estrategia para estar vivo, un estudio sobre la actividad de derrumbamiento de rocas inestables Chocó en una mina subterrânea brasileña. Desculpa, como que eu faço para compartilhar? Já está aberto aqui. Aquí tiene que, tiene un logo como este usted allá que dice presentar ahora. Ah, sim, normal, tá. Ah, normal. Eu Ajá. achei, Así eu achei que tivesse alguma... Ya, no. Peraí. Mas normal, mas nem normal tá indo. Só um instante. Listo, ya estamos viendo. Ujú. Mas como que eu coloco no modo apresentação? Ahí abajito, el mouse, bájelo a donde está como el tamaño, más abajito. Por ahí, más a la derecha. A la derecha. Más. ¡Ah, mucho! Ahí abajo, ahí abajito, antecitos de esa regleta, hay como una pantallita. Gente do céu, a professora é... Ai, A pessoa é professora e não está sabendo. Por ahí, por donde va. Esa. Mas aí eu não vejo vocês, ok? Tiene que volverle a dar, creo que no dio. Nuevamente. Un poquito más. Para não atrasar, eu vou deixar Ai. pronto. Ok. Sí, también la puedes. Pero entonces aumenta el tamaño. Não, mas vocês estão vendo os slides? Sí, ahí vemos, ¿cierto? Sí, Certo. se puede agrandarle un poquito el tamaño en la esquina. Darle más zoom. Eso ahí. Al revés. Al otro lado. Lo que hizo ahora, pero para el otro lado. Más. Córralo Pois más. Otro poquito. No, hacia el otro lado. Mueva ese cursor para el otro lado. Eso ahí. Ahí. Pronto? Está bien, ahí vemos. Ok. Desculpem aí a dificuldade. Boa tarde. Meu nome é Luciana Gelap. Eu sou doutora em Educação pela Faculdade de Educação da UFMG, aqui em Belo Horizonte, no Brasil. Fui orientada pela professora Daisy e estou com o desafio aqui de apresentar para vocês um recorte muito pequeno do que foi a minha tese de doutorado. Então, o título do trabalho é Os usos de si como estratégia para estar vivo. O estar vivo é uma expressão de um dos mineiros que eu pesquisei, um estudo sobre a atividade de abatimento de chocos, como se diz aqui no Brasil,
em uma mina subterrânea localizada no interior aqui do estado de Minas Gerais. Então, o objetivo desse artigo é revelar os usos de si por si e si pelos outros, envolvidos na atividade de abatimento de choco, especialmente no que diz respeito à gestão dos riscos que estão ali presentes. Eu já trago aqui de início uma foto que representa essa atividade. Então, 2 trabalhadores sempre alocados aí em duplas, eles, após a detonação da rocha, eles vêm com essas hastes cutucando o maciço rochoso e, por meio da inspeção tanto visual, mas principalmente auditiva, eles vão perceber... Oi? Oi, tá bom? Os slides não estão passando. Agora passou. Quando vai... Passou? Passou. Agora foi. Desculpe interromper. Sem problemas. Então, eu estava falando aí dessa imagem que demorou a chegar, né? Essa é a atividade de abatimento de choco. Esses trabalhadores, com essas hastes, eles vão cutucando o maciço rochoso e, por meio principalmente da audição, eles vão perceber, ou melhor, ouvir, por meio do barulho oco, por isso o nome choco, aquelas rochas com potencial de queda. Então, quando a rocha está prestes a se desprender do maciço rochoso, ela faz um barulho oco e, portanto, com essa mesma lança, eles têm que derrubar essa rocha. Como disse um dos trabalhadores que eu pesquisei, ele fala que lugar de choco é no chão. Então, toda rocha com potencial de queda deve ser derrubada. Passou? Não. O slide? Não. Ai, gente, isso está chato, hein? Processo. Agora foi? Não, señale isso, señale isso. Já. Tá. Eu vou deixar assim, que aí passa mais rápido, tá? Para a gente não perder tempo. Eu sou a última, está todo mundo já cansado. Vou falar rapidamente sobre o contexto da mineração no Brasil. Em algo se assemelha muito aos países aí em desenvolvimento, né? A mineração, ela é um ponto de forte dependência econômica, sobretudo aqui no Brasil, né? É uma atividade que contribui substancialmente com o PIB brasileiro e também na geração de empregos diretos e indiretos em regiões marcadas pela pobreza e pela falta de outras oportunidades. É um trabalho que exige muito do corpo. Não vai dar para a gente discutir isso aqui, mas isso foi muito debatido na minha tese, isso ficou muito evidente na minha tese, o quanto eles usam saberes incrustados aí nos seus corpos, né? Entretanto, aqui no Brasil, a mineração subterrânea ela não tem presença muito significativa. Ainda que o nosso subsolo seja rico, a gente não tem muita tecnologia disponível para explorá-lo, salvo as mineradoras de grande porte, né, que têm aí acesso a tecnologias de ponta, o que não é o caso da mina onde eu fiz a minha pesquisa. Ela é uma mina de pequeno porte, a única no mundo a explorar atualmente o material que ela explora, o mineral que ela explora. E, além disso, além do nosso subsolo ser pouco conhecido, a mineração subterrânea ela é consideravelmente mais agressiva para a saúde e segurança dos trabalhadores.
sobretudo riscos aí químicos, físicos. Eles trabalham num ambiente fechado, úmido, quente, e o maior risco para esses trabalhadores é, sem dúvida, a queda de rochas. A atividade de abatimento de choco ela é tida como uma das que mais mata na mineração subterrânea. Passou, gente? Ainda sim. Agora está tranquilo, né? Então, como eu falei, né, o abatimento manual de choco é uma das operações mais críticas na mineração, em termos de saúde e segurança dos trabalhadores, e essa atividade, resumidamente, né, consiste na identificação e corte e derrubada dessas rochas, feitas, nesse caso aqui, manualmente. Já existem, sobretudo, as grandes mineradoras já mecanizaram essa operação, entretanto, não se teve significativa redução dos riscos. Eles mudaram, né, mas não teve aí uma alteração significativa nesse sentido. Eu adotei para a minha pesquisa o referencial teórico da ergologia. A Andrea já abriu aí para mim com alguns conceitos, né? Mas o que vale a pena aqui marcar é que a ergologia ela oferece um referencial teórico que permite o encontro com a atividade, questionando o meio em que ela se desenvolve através de um debate de normas que mobiliza os saberes e os valores que circulam nessa experiência. Os recursos metodológicos, eu utilizei 2 técnicas. A primeira delas, que foi a instrução ao sósia, que já foi aí apresentada pela Camila, né? Eu só vou contextualizar. A instrução ao sósia, ou melhor, na instrução ao sósia, a gente propõe a um trabalhador que nos instrua como se nós fôssemos o seu sósia e que iríamos, em dado momento, executar as atividades dele sem que sejamos descobertos. Então, é como se fosse um disfarce que nós, pesquisadores, utilizamos para substituirmos esse trabalhador no seu local de trabalho. É uma técnica... eu tenho um apreço muito grande por ela, porque ela coloca o trabalhador, ou ela recoloca o trabalhador no lugar de onde ele nunca deveria sair, que é o lugar de protagonista do trabalho, né? Então, eu propus a esses 2 trabalhadores que trabalham em dupla que me verbalizassem, então, como eles realizam essa atividade, me tornando essa experiência acessível, principalmente considerando que eu não pude vê-los em ação, então eu trabalhei só com o relato deles, né? Então, essas instruções, ao me instruir em como substituí-los num dia de trabalho, eu tive contato com um fazer marcado aí por riscos como pouca luminosidade, barulho, umidade e principalmente as variações do maciço rochoso. E aí a partir desses relatos desses trabalhadores, eu vi a necessidade de lançar mão de um outro recurso metodológico, que é a entrevista de explicitação. Eu não sei se para o espanhol explicativa faz jus ao que, de fato, o Vermeersch propõe com essa entrevista, mas é uma
é um convite para que os trabalhadores verbalizem a sua ação do ponto de vista das suas granularidades. Então, é como se a instrução ao sósia tivesse me dado um panorama mais geral, e com as entrevistas de explicitação, eu fui lá no... Mas o que eu preciso saber para ouvir a Rocha? O que você sabe quando você me diz que não sabe me explicar? Né? E aí nós fomos chegando, então, àquilo que rapidamente eu vou explicitar aqui para vocês, né? Então, como nos mostra a ergologia, o trabalho é um lugar de debate e não de execução, e sim de uso, aplicação, hábitos e costumes. Implica o uso de si pelos outros, então eles têm que cumprir protocolos de segurança, eles têm que cumprir as normas de segurança. Aqui no Brasil nós temos, salvo engano, 37 normas que regem o trabalho, em especial a mineração é a NR 22, mas, ao mesmo tempo que eles têm que cumprir esses procedimentos, eles têm que fazer usos de si por si mesmo, que é frente a espaços que não dá para cumprir a distância prevista nas normas, o não usar o protetor auricular, porque eles precisam ouvir o barulho da rocha, né? Então, os usos de si por si e pelos outros estiveram muito presentes nessa atividade. E também mais um conceito aqui que ancorou a pesquisa é o conceito, um extrato, né, da obra do Canguilhem que eu trago, que ele vai dizer que entre o ser vivo e o seu entorno, a relação, desculpa, se estabelece como um debate, onde o ser vivo aponta suas próprias normas de apreciação das situações, onde domina o seu entorno e se acomoda a ele. E aí eu trago algumas, para caminhar aqui para o encerramento, eu trago algumas expressões desses trabalhadores. Eles vão me dizer, por exemplo... Profesora Luciana, já estamos sobre o tempo. Perdão. Então tá. Então, eu puedo terminar. Já passamos. Sim. Sim, eu perdi tempo aqui, tentando. Mas, enfim, né, o que eu queria trazer para vocês era isso. Acho que, só para encerrar mesmo, em primeiro lugar, talvez o mais importante é lançar luz sobre essa atividade, né? Eu acho que o mundo precisa saber que a gente ainda tem trabalhadores trabalhando aí no subsolo, colocando suas vidas em risco, né? Para que a gente tenha aí todos os bens materiais dos quais a gente usufrui. É isso, obrigada. Desculpa, viu, Aleida? Muito obrigada. Bueno, si hay alguna pregunta. Bueno, profesora, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron en esta jornada. Creo que nos ha dejado muchas enseñanzas, unos temas muy diversos, ¿no? Partiendo desde tecnología, educación, agricultura, minería, movimiento de roca, es decir, que tenemos una amplia posibilidad donde estamos viendo campos de acción para la ergología. Realmente aprendimos mucho de todos ustedes y felicitaciones por todos esos trabajos. Entonces, con esto damos cierre a esta jornada. A las 2 de la tarde tenemos un taller de creatividad que va a ser en el Salón de los Espejos.
es en otro edificio, que es en la Facultad de Artes, ¿no? Entonces, los esperamos allá. Va a estar a cargo de la profesora Mariana Verísimo, Wanda Neves dos Santos y Rosario Guerrero. Entonces, muchísimas gracias. Muito obrigado para todos. Gracias.